Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, pois as coisas velhas ficaram para trás. Ué, não vai haver morte, não vai haver tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor, mas vai ter lágrima. Fala aí, pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Pessoal, a religião evangélica ela diz que quando eles morrerem, após morte, eles estarão no céu com Jesus, com Deus, não sei como é que vai ser isso, mas estarão lá, e o próprio Deus, o próprio Jesus, irá enxugar as suas lágrimas. Ora, se lá não tem morte, se lá não tem tristeza nem choro, não existe dor, que lágrimas são essas que Jesus irá enxugar das pessoas que dizem que estarão com ele lá? Vamos falar sobre esse assunto hoje? Olha, primeiro, para desenrolar esse assunto, nós temos que ler todo o contexto. Então, eu vou ler Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lendo e vou comentando, tá bom? Versículo 1 diz o seguinte: então vi um novo céu e a nova terra. Quando a religião ela lê isso aqui, a primeira coisa que ela diz é que essa terra será destruída. Esse mundo vai deixar de existir. Mas aqui o novo céu e a nova terra não é céu o qual nós conhecemos e nem a terra, cosmos, mundo que nós conhecemos. Novo céu e nova terra no contexto judaico da época que se inseria esse texto, era um novo ambiente, era um novo aion, uma nova época que estava para surgir. E ele diz, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Então, no momento em que o escritor do livro está redigindo essa carta, ele está dizendo que o primeiro céu já tinha passado, o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado. E o mar já não existia, já não existe mais o mar. Mar, no contexto, não é oceano, mas mar são pessoas. Então, nesse contexto aqui, o mar é divisão de pessoas, que o mar divide continente. Divisão de pessoas. Qual a religião da época que fazia divisão de pessoas? Exatamente. Essa é mesmo que você pensou. Javé era só o Deus de um determinado povo. Mas era assim naquela época. Todos os seus povos tinham os seus deuses. Uma curiosidade, pessoal. Uma curiosidade. Cada deus criou o seu próprio povo, o seu próprio mundo. Foi assim em todas as culturas da Mesopotâmia da época. Okay? Por isso que você vai ver várias versões de criação do mundo, porque em cada povo tinha o seu Deus e os seus deuses ali criaram o seu povo, né? E o seu mundo. Okay? Então, isso era divisão. Israel não era privilegiada, é a única nação que tinha isso, não. Mas ela era bem separatista. Voltando aqui, versículo 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu marido. Nova Jerusalém aqui, queridos, não é como muitos pensam que Nova Jerusalém é a igreja. De uma certa forma, mas Nova Jerusalém aqui não é uma igreja. Veja bem, o contexto era a Jerusalém física e a Nova Jerusalém seria espiritual. A física vivia debaixo de um rudimento de lei. A espiritual era livre desse rudimento de lei. Ou seja, ela era uma totalmente espiritual e livre. Uma nação espiritual e livre. Então, ele viu essa cidade descer do céu. Eu tenho um vídeo, tá, que fala justamente sobre isso. Sobre a Nova Jerusalém. Então, Jerusalém aqui não é a igreja de hoje, tá? Mas é um contexto espiritual de algo que é livre, que não vive mais embaixo de rudimentos, como a antiga Jerusalém vivia. Por isso que ela desceu do céu da parte de Deus. E essa Jerusalém seria um novo pacto, que a Jerusalém antiga vivia no antigo pacto. E essa nova, que é livre, viveria num pacto de liberdade agora. Então esse era era a comparação da nova
para a antiga Jerusalém. Ok, pessoal? Versículo 3. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Veja isso, entenda isso. O tabernáculo também era físico. Agora não. Agora, sendo espiritual, é livre. E o próprio Deus viveria agora no homem, não mais num tabernáculo. O tabernáculo agora está com os homens e Deus iria viver no homem e não mais numa tenda. E continua dizendo: eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Versículo 4. É o versículo do nosso tema hoje. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Agora veja o que está escrito aqui no finalzinho desse versículo 4. Na versão NVI. Pois a antiga ordem já passou. Pois a antiga ordem já passou. Então aqui se trata de quê? De uma ordem judaica. Se trata daquela época que se vivia debaixo da lei. Uma ordem legalista e judaica. E João está dizendo aqui que essa ordem já passou. E eu tenho um comentário para fazer aqui. João, ao escrever essa carta, já está no finalzinho do Apocalipse, muito provavelmente, Jerusalém estaria cercada ou com a guerra em curso, porque eu consigo enxergar no texto a posição verbal que ele coloca esse texto. Ele fala que a antiga ordem já passou. Em outras versões, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se passou. Então, muito provavelmente, esse texto estaria sendo escrito no cerco ou na guerra em curso, ou até mesmo depois da queda, não sei. Enfim, mas pela posição verbal do texto, a gente dá para entender isso, que quando João escreve baseado nas coisas que Jesus de Nazaré disse para eles, seus discípulos, ao qual João fazia parte. Jesus de Nazaré ensinava a eles sobre os fins do tempo, ensinava. Em Mateus 24, Jesus explica. Em Mateus 23, Jesus explica também o que ia acontecer com Jerusalém. Tudo que João escreve não é nada novo. João só bota ali no papel o que Jesus de Nazaré ensinou a eles. Só que João presencia. Ele estava lá no cativeiro, na ilha de Patmos, mas ele tinha, por ser um governo romano, ele tinha ciência do que estava acontecendo lá fora. E ele faz essa ligação agora com tudo aquilo que Jesus de Nazaré ensinaram para eles. E o que significa, então, enxugar as suas lágrimas? Queridos, vamos para o contexto temporal. O que estava acontecendo naquela época? Perseguição. Era pessoas sendo entregues para ser morto, um denunciando o outro. Era guerra internas e guerra contra os romanos. A perseguição era muita. Era a perseguição dos judeus, era a perseguição agora romana. Então o negócio estava muito tenso. Era uma situação sofredora. Realmente, nós não fazemos ideia do que aconteceu. Ou quando se faz um circo numa cidade, né? Nós temos aí agora a guerra na Ucrânia. Quantas pessoas não morreram? Corta gás aqui, corta água ali, corta não sei o que aqui, faz um circo na cidade para suprimir aquela nação. Então, veja, o negócio ali foi tão terrível lá em Jerusalém que o próprio Flávio Josefo ele conta nos seus escritos que cavalos cavalgavam em poça de sangue. Uma judia da alta corte assou o seu próprio filho. Pessoas comiam sola de sandália e couro de escudo. Pessoas cavavam a cova e caíam. Cavavam a cova para enterrar seu ente querido e caía dentro da cova. O negócio estava... A pessoa comia feno podre. Era sofrimento, pessoal. E era sofrimento de verdade. Por isso que ele, olha, João agora diz, tudo agora se fez novo. Toda essa tristeza vai passar. Tudo isso agora vai passar. Estaremos com o Senhor e Ele vai enxugar suas lágrimas, meus amados. Isso era o que João estava ensinando
para os seus leitores daquela época. Agora eu te pergunto, você, qual é o seu sofrimento para Deus enxugar a tua lágrima? Que você está desempregado? Esse é o seu sofrimento para Deus enxugar a tua lágrima? Você, de repente, não conseguiu comprar o teu carro que queria? A tua casa, ou mora de aluguel? Esse é seu sofrimento? Então, nós, nesse tempo presente, não temos nada a ver com esse texto, porque não se encaixa em nossos tempos. Não existe sofrimento e perseguição para com a igreja hoje. Mas naquela época existia. Por isso que ele escreve essa carta. E ele diz, ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. No versículo 5 diz, aquele que está assentado no trono diz, estou fazendo nova todas as coisas. Olha que maravilha. Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois essa palavra são verdadeira e digna de confiança. Agora veja o que Paulo diz em Hebreus 8:13. Ele diz assim, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E o que estava perto de acabar? A antiga aliança. Então todo o contexto aqui de Apocalipse 21:4 diz respeito à mudança de pacto. Da antiga aliança para a nova aliança. Ok, pessoal? Então fica aí mais um vídeo rapidinho para a nossa meditação. Fique com Deus e até o próximo.